Tem até uma brincadeira, o comercial constrói, o financeiro destrói. Como é que a gente... agora há pouco a gente estava falando sobre a correlação entre o departamento comercial e o financeiro, né? A gente falou muito da relação entre eles, o lance da empatia, você trouxe a empatia, que foi algo que você falou no nosso primeiro episódio, de se colocar no lugar e tudo mais, mas agora eu quero colocar um terceiro elemento nessa equação, que é o cliente, né? Porque nem sempre o cliente tem, ou deve ter, talvez acho que essa é uma boa pergunta, se ele deve ou não ter, empatia com alguém ligando pra falar, meu, você não pagou o boleto, tá atrasado. Às vezes a tonalidade tá errada da cobrança, o cara, putz, se sente mal. Como é que a gente faz pra melhorar essa triangulação, né? Nosso cliente, o departamento comercial e o departamento financeiro. Eu acho que assim, a gente, como comentou antes, tem perfis bem diferentes, né? Enquanto o cara do comercial, ele é muito comunicativo, empático, ele se coloca no lugar do cliente e trata aquilo com mais leveza, a gente tem perfis muito analítico, frio dentro do Sim. setor financeiro. Ok, é o perfil do setor. Também não dá pra gente ter um bando de comercial lá, festa, vamos Tudo liberar louco. tudo, tá tudo 10, né? Vamos bater a meta do mês. Análise de É crédito necessário. é só sim, né? Sim. Não, isso aqui fechou, ele vai, né? Então, é necessário. Então, a gente entende que cada setor tem a sua particularidade, seu perfil de trabalho, né? Aham. E aí, quando a gente olha para isso e enxerga o cliente ali no meio do todo, vai ter momentos em que a gente vai ter que suprir com o nosso relacionamento comercial para que a cobrança do financeiro não destrua isso. O Certo. segredo disso é difícil, É, né? ó, Mas à medida que a gente tem o cliente, a experiência dele muito bem casada com o nosso negócio, ele vai entender que a cobrança é necessária muitas vezes, né? E aí, às vezes, a gente também que vai ter que colocar o chapéuzinho do financeiro e falar, ó, amigo, realmente, nesse momento, assim, pô, a empresa precisa... É um negócio, sim, né? A gente precisa receber, a gente precisa... Mas eu quero ainda continuar te atendendo e, por isso, vamos resolver da melhor forma. Eu acho que a empatia de você querer ajudar em certos momentos, a área comercial querer ajudar o financeiro, mostra para o financeiro que a gente também está preocupado com o resultado da empresa e mostra para o cliente também que, cara, existe esse problema, a gente precisa resolver, porque eu quero continuar que você continue na minha carteira de clientes, como vamos resolver isso da melhor forma, né? Acho que talvez não tenha uma receita bem desenhada para isso acontecer, mas acho que a gente pensar que o cliente é foco e o relacionamento com ele é primordial e como a gente constrói, porque vão ter momentos bons e momentos não tão bons assim, eu acho que é a peça também chave do negócio, sabe? uhum. Vai ser necessário o financeiro cobrar em certos momentos e a gente não vai conseguir fugir disso, Não, né? E E é até aí... bom. E é até bom, E é até aham. bom, porque às vezes o cliente, eu já trabalhei com um cliente assim, ele precisava de uma trancada no financeiro, porque senão ele não ia pagar. Né? Exato. Ou ele atrasou e falou assim, vou atrasar mais um pouco para ver se ele me isenta multa, juros e tudo mais. Existe um momento de Isso. impacto. E claro que também o time financeiro tem que estar bem. Não é porque ele é frio e analítico, ele precisa ser grosseiro ou destruir todo aquele relacionamento que o comercial criou, né? Sim, sim. Então, eles também precisam de treinamentos, eles também precisam de até indicadores que mostrem a satisfação do cliente como um todo, talvez uma pesquisa, né? Que aponte os gaps que possivelmente pode se ter e pode serem resolvidos, né? Mas eu acho que fugir desse conflito 100% a gente nunca vai conseguir fugir. Mas a gente consegue ser empático, se colocar no lugar do outro e arranjar formas para que isso seja mais leve, né? Assim, eu vejo dois cenários aqui. O primeiro cenário é um cenário onde você tem ainda... existe aquele conflito, existe aquela disputa, existe aquela tensão, né? Mas você consegue conversar com a pessoa. Você consegue tomar um café, você consegue... De repente, se você vai almoçar com mais de num grupo, você senta do lado, você fica confortável e tudo mais. Nesse primeiro momento, eu acho que vale também o vendedor dar um toque no comercial, né? Porque que nem você falou, o vendedor ele é um cara mais expansivo, ele é um cara mais comunicativo, ele trabalha com muita facilidade usando empatia, né?
O financeiro, via de regra, ele é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais racional, não vê muito o lado emocional para tomar decisões e tudo mais. Ele é assim na vida dele, não é porque ele é assim na empresa. Se o cara vai comprar um sofá, ele vai ser racional comprando um sofá, comprando um computador. Ele não muda. Ah, eu vou sair daqui, eu não sou mais financeiro. Agora, né? Não, ele é assim. E por isso que talvez ele tenha optado por uma carreira financeira. Agora, se você chega e você bater no papo, você dá um feedback para ele, fala assim, cara, ó, Rica, na hora de você cobrar e tudo mais, cara, toma um pouquinho de cuidado com a sua tonalidade, né? Às vezes a conversa abre falando assim, olha, eu entendo que pode ter tido alguma dificuldade, tá? Quer dizer, você dá uma dica ali, tipo assim, como ele pode exercer o trabalho dele e até ter mais resultado. Porque às vezes ele dessa forma, ele consegue ter muito mais resultado do outro lado. Ou seja, a pessoa tá devendo, acaba acertando a conta e tudo mais. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando você tem uma situação super delicada, né? É como eu presenciei num cliente nosso, um cliente que trabalha com distribuição de aço, onde o financeiro e o comercial, eles assim, cara, você tem que entrar com muito cuidado na sala, porque qualquer faísca é um incêndio daqueles que não tem, o bombeiro não recupera. Ele fala assim, deixa apagar sozinho, né? Então, a diretoria acaba sendo envolvida, fulano de tal não aprovou o crédito, aí fala pro diretor, o diretor vai no outro diretor e vira porrada de diretor. Cara, é um ambiente difícil, né? É um ambiente difícil porque, além do vendedor vender, a impressão que passa é que o vendedor tem que vender internamente, né? E aí, quem sofre, gente? Acho que o nosso papo tem que ir por esse lado. Quem sofre? O cliente. Porque o vendedor vendeu para ele de manhã, falando que talvez a entrega sairia antes do meio-dia. E aí, antes do meio-dia, o financeiro nem analisou a solicitação de aumentar o crédito do cara em 10%. Ou o cara fala, não, eu preciso de balanço, preciso de DRE dos últimos 3 anos. O cara fala, imposto de renda. O cara fala, ô louco, meu, mas é só 10%. Imagina se fosse 70% e tudo mais. Nesse ambiente é muito mais difícil você sustentar, porque você não vai almoçar com o cara. Se ele tá no café, você vira, né? Você pode ter a maior boa vontade no mundo, cara, mas você não quer cruzar com a pessoa pra não ter a faísca. E aí, quando você vai, você toma maracujina, né? Eu vou descer pra falar com o financeiro. Você toma maracujina pra você ir falar com o financeiro. É foda quando você trabalha assim, cara. Eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive essa dificuldade. Mas eu acho que nesse ponto, o amigo ouvinte tem que entender que quem sofre é o cliente. E eu acho que tem que ter uma abordagem ali com o dono da empresa ou com o gerente. Ele fala assim, olha, me ajuda porque quem tá sofrendo é o cliente. Ele falou que ia receber, sei lá, depois do almoço e são 5 horas da tarde, eu não consegui colocar o pedido no sistema, talvez nem saia amanhã, o cara vai ficar puto, vai comprar do concorrente e aí todo mundo perde. Eu acho que essa seria a nossa visão para não ser prevenção de vendas, né? Exato. E assim, até você falando, Leandro, lembrei de outro exemplo que acontece muito nas empresas que gera muito conflito. O comercial passar uma análise de crédito, por exemplo, o financeiro bloqueia, esse mesmo comercial ou o gestor comercial vai direto pro diretor e o diretor aprova. O diretor né? dá canetada. Putz, depois disso, esse cara do financeiro quer te matar, te odeia, não quer... Então, assim, né? Porque, eu disse não, eu fiz a minha análise baseada na política, muitas vezes da empresa, e eu entendi que aquilo era um risco. E aí, o cara lá do comercial foi direto no diretor e o diretor explicou, mostrou o ponto de vista dele, né? Muitas vezes, quase sempre. E o diretor falou, então vamos assumir esse risco e vamos validar isso, né? Ótimo o comercial, péssimo o financeiro, né? Porque a palavra dele foi descartada, né? E aí, e como reverter isso, né? O pós disso, né? Então, talvez nesse momento a gente, em ser comercial, ser mais empático, ser mais carismático, chamar esse financeiro junto para a conversa e explicar a defesa do cliente, talvez seja jogo também, cara. Eu não tô passando por cima de ti. Eu não quero que a tua resposta seja invalidada, a tua análise não tenha sido eficiente. Mas vem aqui comigo, junto com o diretor, que eu quero mostrar
o meu ponto de vista para defender esse cliente, né? Ou de repente mostrar primeiro pro financeiro também, né? Isso. Ó, vou te mostrar por que eu acho que a gente deve, mesmo tendo essa restrição, a gente deve autorizar. Né? Acho que tem esse quesito também. Com certeza. É quase que uma negociação, né? E às vezes esse cara é que o Rica falou. Ele tá tão sobrecarregado de outras operações no dia a dia dele, esse cara do financeiro. E aí a gente fala muito isso, que a gente toma decisões baseadas na nossa emoção da hora, né? Então, assim, cara, aquele cara tá estressado, ele já teve que mandar 1000 segunda via de boleto, já teve que fazer vários processos operacionais, cara, que é uma encheção de saco, vamos dizer assim. Sim. Cara, e na hora ele vai lá analisar lá no final do dia, por exemplo, aquela análise de crédito. Cara, ele tá por aqui. Né? E aí ele vai pro sentimento dele, cara, tem um riscozinho aqui pequeno, mas, cara, quer saber? Eu vou dizer não quero assumir. porque eu não quero assumir. E realmente a gente faz isso no dia a dia, né? A gente pode se perceber em vários momentos da nossa vida, a gente tá meio de mau humor e naquele momento a gente diz não, cara. A gente toma a decisão de não. Tem que ter um pouco de tato. Exatamente, né? Exatamente. Então, entender, foi o que o Rica falou, o processo financeiro e como está a equipe financeira também é um ponto-chave para ajuda no comercial, né? Cara, esse lance de tato é incrível, né? Dentro dos supervendedores, eu acabo ficando com o chapéu de diretor financeiro. A gente tem a Marília, que cuida da parte administrativa, financeira e tudo mais. Mas às vezes eu vou conversar com o Daniel, né? Outro dia ele me mandou um áudio, eu respondi o áudio. Eu tava exatamente isso, acho que tinha acabado de ser fechado no trânsito. Eu falei assim, cara, você tá achando que eu sou banco, cara? Pelo amor de Deus, não sei o quê, precisamos vender e tal. Depois eu mandei o áudio pra ele. Aí depois de um tempo eu falei assim, porra, mas por que eu respondi assim, né? Era só ter falado assim, agora não dá, vamos fazer tal coisa, então não... A tonalidade saiu porque eu tava afetado por um outro problema que rolou na hora, né? Então a gente tem que ter essa percepção também. Viu o cara pisando mais duro ali na empresa? Pô, vou chegar agora com um pedido, né, especial ali e tudo mais. Olá, Leandro Munhoz dos Super Vendedores e do podcast Papo de Vendedor, e eu tenho um convite para você. Conheça agora a pesquisa Panorama de Vendas lançada pela RD Station. Tenha dados sobre o mercado de vendas, sobre a nossa profissão. Faça benchmark do seu mercado com outros mercados e descubra se você está batendo sua meta, se você está tendo sucesso frente aos seus competidores do seu mercado. Essa pesquisa ela é gratuita. Você pode fazer o download clicando no link que aparece aqui, que acompanha esse vídeo, e você vai ter insights valiosíssimos para sua operação comercial ou, se você é vendedor ou vendedora, para sua carreira. Vai lá, baixa a pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai ter insights valiosos para poder vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto?